Oi, pessoal, você piscou e já tá de volta para mais um episódio do ManaCast. Então seja muito bem-vindo, chame toda a sua família, seus amigos, porque tá começando mais um show. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre missionários em ação. Quando a gente fala sobre missão, aí eu já associo logo. Todos nós somos missionários. Você lembra daquela frase de White, de que todo cristão nasceu como missionário para o reino de Deus? Então, nós somos missionários. Você de casa que está nos assistindo, você também é um missionário. Missionário não é somente aquela pessoa que vai para a África, para a Tailândia. Então, todas as pessoas são missionários. Você pode ser um missionário aí na sua casa, no seu bairro, na sua faculdade, na sua escola. Todo lugar onde você estiver é um local específico para você pregar sobre o Evangelho, pregar sobre Cristo Jesus. E aqui a gente tem duas missionárias que eu acho que eu sei que tá cheia de experiência para contar pra gente. Vixe, o peso vindo pra mim, A responsabilidade. chegando na gente. Mas, gente, missão é algo, assim, importantíssimo, que deve ter na vida de qualquer um. Mas, antes de eu falar um pouco sobre missão, eu queria falar sobre esse cenário aqui. Coloca todo mundo aí, Calil. Vamos ver se Calil coloca. Vai, 3, 2, 1 e... Já foi pra todo mundo? Ah, ops! Gente, tô vendo esse cenário aqui? Eu tô achando a cara de um luau esse cenário. Você não tá achando, Duda? Olha aqui. Que lindo. Estamos aqui no momento do pôr do sol. E aí, a temporada tá encerrando e a gente queria fazer um agradecimento especial, novamente, ao pessoal da ilha, da igreja de Filipe, que ajudou a gente a trazer esse ManaCast diferente pra vocês. Esse ManaCast de férias, assim, mais diferente, mais ao ar livre. Ai, agradecer ao nosso amigo Felipe. Isso, palmas pra Filipe! Mas palmas diferentes. Que foi quem cuidou disso. Mas enfim, vamos voltar pro tema, né? Porque eu fugi totalmente do tema pra poder fazer essa abertura. Mas assim, missionários em missão. O tema é um tema muito importante. Como o Felipe falou, Ellen White tem uma frase muito importante que diz: todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Então, se você aí é um cristão, você oficialmente já é um missionário. Porque ser missionário não necessariamente você precisa ir para um outro país, você não precisa aprender uma outra língua. Você pode ser missionário na sua casa, falando com sua família, com seus amigos. Missionário é você falar sobre algo. E o que nós estamos falando aqui é falar sobre alguém. Então, todos nós que estamos aqui já estamos sendo missionários. Você pode também ser um missionário através das redes sociais. E a nossa lição de hoje fala sobre dois missionários muito importantes, que foram Paulo e Barnabé, essa dupla que foi para outros países, foram para outros lugares para pregar o evangelho, porque a missão deles era simplesmente falar sobre Jesus. E era isso que corria na veia deles. E, gente, voltando pro sentido de missão mesmo, que o Felipe colocou uma responsabilidade enorme na gente. Mas todos nós somos missionários, né? Como o Mel falou. Levar a mensagem em si para uma pessoa já é fazer missão. E isso vem de uma responsabilidade enorme mesmo que a gente tem e que a gente tem que colocar na gente, porque a gente tem uma responsabilidade de levar as mensagens para as pessoas. E eu posso garantir isso para vocês, Mel também pode garantir, que você vê o amor de Deus invadindo o coração das pessoas é algo que não tem preço. E não, como o Mel falou, se você não assistiu no episódio anterior, assista. Isso não transforma só as pessoas que estão sendo atingidas, que estão recebendo esse amor de Deus, mas transforma a gente também, que está falando, porque fazer a obra, falar sobre Jesus, é algo que transforma mutuamente, transforma tanto a pessoa quanto você. Então, gente, se surgir uma oportunidade para você, se você se sente incapacitado, não negue esses pensamentos. Coloque na sua cabeça que Jesus que te capacita e não deixe pra lá fazer missão, porque fazer missão é algo muito importante. Não só nos lugares que você frequenta mesmo, mas se surgir uma oportunidade pra você, se você quiser ir atrás também, vai, porque é muito importante, é algo que te transforma. Tipo assim, quando a gente volta assim para a igreja primitiva, né, ser missionário era algo bastante importante, porque a igreja geralmente só estava ali em Jerusalém, porque Jesus, né, estava pregando lá pelo Israel todo e tudo mais. Jesus deu até uma passadinha em Samaria e tudo mais, só que agora os discípulos, os apóstolos, agora os cristãos receberam a responsabilidade de ele pregarem para todas as nações. Jesus deixou bem claro lá em Mateus 28 que
eu tô chamando vocês para pregar para todas as nações. Ou seja, os cristãos daquela época tinham a responsabilidade, não, tem que pregar para todas as pessoas. Independentemente da cultura, independentemente das crenças, eles foram chamados para pregar a missão para esse povo. E se não fosse através dessa escolha deles de serem verdadeiros missionários, o evangelho não chegaria até a gente hoje, a gente não estaria aqui fazendo esse podcast. Então, a gente consegue perceber como a missão foi algo tão importante para que o evangelho de Cristo fosse pregado, disseminado por todas as nações, por todos os países. E hoje também não é diferente. Por mais que a maioria das pessoas se intitulam cristão, será que elas realmente conhecem o verdadeiro evangelho, conhecem a Cristo? E também quando a gente tá no Ocidente, né? A maioria das pessoas se consideram cristão. Só que no Oriente, muitas pessoas não conhecem ainda Cristo. Então, a missão de pregar o evangelho ainda é algo muito atual. Não é algo somente do passado. Ser um missionário também depende de você que está nos assistindo, pregar para o seu parente, pregar para o seu amigo, para o seu colega de escola. Todos nós somos chamados para pregar, porque a missão não é do passado, a missão também é atual. E Paulo, ele fez esse trabalho muito bem, né? Viajou vários lugares da Europa e chegou na Antioquia, que fica na Síria, né? Que é onde acontece toda a história por trás desta lição, né? E uma coisa muito importante também que eu ia falar, que Felipe falou e trouxe pra gente, é que assim, no Ocidente nós sabemos que muitas pessoas se declaram cristãos. Mas a maioria das pessoas não segue. Existe uma diferença muito grande entre você dizer que é e você realmente ser cristão, sabe? Então, assim, o Brasil é um país que as pessoas dizem ser cristãos. Mas será que elas realmente são? Porque nós temos uma das maiores taxas de feminicídio no mundo. Elas são realmente cristãos? Então, assim, a gente tem que parar para analisar se a nossa vida não está sendo de fachada. A gente está realmente sendo que nem Paulo e Barnabé nessa história, que foi para outros lugares e pregou, ou realmente só estamos sendo cristãos de fachada, dizendo que só somos cristãos, sabe? Que isso não muda nada na nossa vida. E um outro ponto que a gente também tem que pensar é nisso que o Felipe falou. Muitas pessoas ainda não conhecem a Cristo. E muitos missionários não vão conseguir chegar a essas pessoas. E qual é o nosso papel? Nosso papel é pregar da forma que temos. Então, assim, se você tem um celular em casa, você provavelmente deve ter porque você está assistindo a gente. Então, assim, você já tem uma ferramenta de pregar o evangelho. O celular é algo que consegue adentrar em lugares que talvez nenhum missionário consiga. Então, assim, você também tem o poder de pregar, de evangelizar. Quando você compartilha esse vídeo, você já está fazendo isso. Quando você fala um Deus te abençoe ou Jesus te ama, você já está fazendo isso. De evangelizar e cuidar dessas pessoas para que elas conheçam a Jesus. E Paulo pregou tão bem, né, no lugar onde ele ficou aqui, que foi a Pisídia. Ele pregou tão bem na sinagoga deste local que quando ele terminou, os próprios cidadãos chegaram para Paulo e queriam que os gentios, no caso, ficaram felizes e se alegraram com tudo aquilo que Paulo estava dizendo. E com isso, eles pediram mais, falaram, por favor, nos ensine mais sobre Cristo, nos ensine mais sobre a Bíblia. Uma coisa que eu também acho muito importante é a gente fazer o que está ao nosso alcance para pregar cada vez mais sobre a palavra de Deus. Uma das coisas que eu valorizo muito e que eu acho muito importante é que a gente também valorize aprender outros idiomas, porque é uma coisa que também alcança as outras pessoas. Então, as pessoas que têm condições, que têm acesso, não é legal esse aprendizado, porque através disso, por exemplo, o Mel foi pro Chile, teve que falar outro idioma lá. E ela arrasa, tá, gente? E ela arrasa. Então, esse aprendizado que a gente tem é muito importante, a gente precisa valorizar muito o estudo também, porque através desse aprendizado, através de você falar inglês, espanhol, enfim, a gente consegue alcançar outras pessoas também. Então, é muito importante que a gente faça o que está ao nosso alcance, o que a gente puder fazer para levar a mensagem de Deus cada vez mais longe, porque tem pessoas que precisam ouvir e a gente precisa deixar isso fixado em nosso coração e em nossa mente. E John Stott vai dizer que, como cristãos, nós devemos ter um pensamento de quê?
Nós devemos ser cristãos, errei a palavra. Todo mundo se embalando hoje. Devemos ser cristãos globais, porque o nosso Deus é global. Sim, se o nosso Deus ele quer salvar a todos, a gente também devemos nos explorar, devemos se nos aventurar nos recursos disponíveis. Uma coisa você falou foi a língua. Então, a língua muitas vezes é um desafio. Porque quando vamos pregar o evangelho, nós estamos falando sobre comunicação. Então, existe essa barreira linguística, né? Que muitas vezes nos impede a gente realmente ter uma conversa profunda, explicar assuntos difíceis, explicar sobre a fé, explicar sobre Cristo em um idioma diferente é uma barreira. Mas hoje a gente tem muitos recursos que nos auxiliam. Então, a gente percebe como Deus também age através da tecnologia para que a sua missão ela possa se expandir para todas as pessoas, né? Hoje a gente tem recursos de legenda, temos tradutores que a igreja usa e muitas pessoas também, né, por conta própria, aprimorem suas habilidades para que elas possam pregar o evangelho, né? Então, eu vejo isso mais como um compromisso e um entendimento. Não que isso seja o foco principal, claro. Também, por mais que você não fale outras línguas, você está pregando na sua língua, você está fazendo o que é possível a você. Mas se a gente tem essas oportunidades de aprimorar as nossas habilidades ou utilizar ferramentas que irão nos auxiliar na pregação do evangelho, por que não usar? Por que a gente não apressar, né, a volta de Cristo Jesus com tudo aquilo que ele está nos proporcionando hoje? É verdade. E não sei se vocês repararam, mas eu e Felipe a gente se embolou um pouco na palavra cristão, cristões. E assim, a nossa lição de hoje, se você não estudou, já pega a sua lição, tá? Fala sobre isso. E os seguidores de Jesus receberam esse título na cidade de Antioquia. Na cidade em que nós estamos. Antioquia ou Antioquia? Antioquia, né? Isso. Antioquia? Antioquia? É porque não tem acento no O, né? Antioquia. Aí seria Antioquia. Ok, estou com professores de língua portuguesa. Estou com professores de língua portuguesa. Mas assim, os cristãos receberam esse título em Antioquia. Falando assim, eles são seguidores de Jesus. E aí eles receberam esse título que é muito importante, que nós usamos até hoje. E uma coisa bastante interessante de pensar, né? Acho que eu já falei em algumas lições anterior, mas que esse título de cristão, para aquelas pessoas, é considerado como se fosse uma seita, como um povo, né, marginalizado, tá tentando destruir realmente o povo de Deus, né? Que era, os israelitas tinham isso na mente, né? E agora, como cristão, o nome se popularizou de uma forma tão grande, né? Que muitas pessoas se intitulam como cristãos e tudo mais. Mas a gente entender que ser um cristão está baseado na palavra do Senhor. E ser cristão é pregar o evangelho. Infelizmente, eu recebi aqui uma notícia de que o nosso episódio tem que acabar. Já tá acabando. Nossa, Já deu tempo. Gente, como assim? Mas assim, só pra finalizar, missionários em ação é o tema. E assim, missionários dá uma variedade de coisas que a gente pode falar. A gente pode falar sobre os diversos missionários que estiveram na Bíblia, missionários que existem hoje, que surgiram após as eras, nas revoluções, enfim. Mas a gente tem que ter uma noção que todos tinham um foco principal, que era ver Jesus voltar. E esse deve ser o nosso foco também. Nós estamos gravando o Manar para isso. O sentimento é esse, de ver Jesus voltar, para que ele volte logo nas nuvens. Então, assim, se você tem essa oportunidade de fazer com que Jesus volte logo para que mais pessoas o conheçam e que sejam salvas, essa é a sua oportunidade. Você tem a oportunidade de ser missionário. Você recebeu um chamado de ser missionário por Deus. A nossa lição fala que logo quando Paulo se converteu, ele sabia que a missão dele era para ser para os gentios. E todos nós temos uma missão. Todos nós temos o dever e o poder de ser missionários. Então, se você ainda não aceitou isso, se você ainda não faz isso na sua comunidade, aceite esse chamado. Seja um missionário. E em nome de Jesus, muitas pessoas serão salvas e libertas. Eu acho, Melissa, uma maneira de a gente afirmar esse nosso chamado é através da oração. É Tudo verdade. começa na oração. Então, se você tem um desejo de ser missionário em outros países, ore a Deus. E você também tem dificuldade de pregar na sua comunidade, tudo começa na oração. Então, vamos fechar nossos olhos? Lucas, você pode orar pra gente? Ele já tava fechando o olho, ele já assim. Aí ele, Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia de vida. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez espalhando a mensagem do Evangelho. Senhor, eu te peço que
possamos ser missionários, não precisando sair, viajar, mas sim missionário dentro de nossas casas, na nossa vizinhança, na nossa comunidade. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu espero você no nosso próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube e também lá no nosso Instagram. Então vai seguindo a gente para acompanhar tudo certinho, porque próxima semana tem mais um episódio para você. Um beijo e tchau! Tchau, tchau!